Fim da Copa do Brasil 2022, Flamengo campeão, Corinthians vice, decisão foi pros pênaltis. Cara, vídeo difícil de fazer, né? Ninguém gosta de perder, ainda mais perder um título. Mas eu confesso pra vocês que eu de verdade, é claro que vai ter gente que vai falar assim, só porque você torce pro Corinthians que você tá falando isso. Mas eu não acho que o Corinthians merecia perder, acho que o Corinthians merecia esse título, né? Não que o Flamengo não mereça, não é isso. Mas, né, o que eu quero dizer com isso, né? Que, cara, que eu tô triste por perder o título. Sim, eu tô triste por perder o título. Mas assim, eu não tô com raiva, sabe? Raiva de... Igual eu senti quando o Corinthians foi eliminado por esse mesmo Flamengo na Libertadores. Porque ali eu senti um misto de tristeza, de ódio, de tudo quanto é sentimento ruim. Por quê? Porque na Libertadores, contra esse mesmo Flamengo, eu vi um time covarde. Um time que... Sabe? Que jogando dentro da sua própria casa... Tava perdendo de 2-0 e não esboçava nenhuma reação. Não esboçava nem tentar um golzinho, sabe? Sequer. Não tentava. Um time que não brigava. Que... Enfim, né? Um time totalmente apático, covarde, na minha opinião, na Libertadores. Já na Copa do Brasil... Cara, o Corinthians bateu de frente com o Flamengo, né? E não adianta falar... tá falando isso, mas o Flamengo foi campeão. Foi campeão, mas foi campeão nos pênaltis, né? E não é desmerecendo o Flamengo, por quê? Porque pra mim, né, e pra muitos, e de fato o Flamengo é uma das melhores equipes do futebol sul-americano. Tanto que o Flamengo... Cara, qual é a diferença principal do Flamengo, né? O Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, por mais que o Atlético Mineiro não esteja bem no atual momento, mas são times que têm grandes jogadores e além de ter os seus 11 jogadores ali que são bons, eles também têm elenco, diferentemente do Corinthians. O Corinthians ele ainda tem reconstrução, né? Infelizmente essa é a realidade, cara. Essa é a realidade. É claro que a gente, quando é torcedor, a gente quer tudo ali. A gente quer de imediato, que as coisas aconteçam pra já. E eu falo isso também, eu falo isso por mim também, porque no início da temporada... Eu falava, o Corinthians vai bater de frente com o Flamengo, vai bater de frente com o Palmeiras, quando chegou Paulinho, Renato, o London Boy, todos esses caras. Só que a gente fica a nossa cabecinha, né, fica com aquela sensação de que, nossa, o Renato Augusto, Paulinho, né, Paulinho de 2012, só que não é esses caras mais, não é. O Renato Augusto é um baita de um jogador? Mas ele não é o mesmo Renato Augusto de 2015, né, o Paulinho se machucou, o William foi uma decepção, né, enfim, só para não ficar repetitivo, porque eu já falei sobre isso. Mas assim, como eu disse, eu tô triste, cara. Triste por você perder um título, dói, cara, né? Principalmente quando você vê que dava, né? E o Corinthians teve chances, ainda de ter ganho esse título durante os 90 minutos, né? Tanto em casa quanto no Maracanã, né? E de novo, não é que o Flamengo não merecia ganhar o título, né? O Flamengo tem uma baita da equipe, cara. É que você vê a diferença ali, né? Eles têm um Gabigol, tem o Pedro, um Arrascaeta, né? Everton Ribeiro, tem grandes jogadores ali. Tipo assim, o Flamengo ele precisa de 3 oportunidades para ir lá e fazer um gol. Já o Corinthians, a gente tem 10 chances ali e a bola não entra, cara. Não entra, né? No primeiro tempo, acho que um dos maiores problemas do Corinthians é que sempre, isso desde o Campeonato Paulista, cara, desde o Campeonato Paulista dessa temporada, a gente toma um gol logo de cara. É incrível, incrível. E aí, eu não sou hipócrita aqui de falar que eu não gostei da escalação do Corinthians. Porque de um primeiro momento, quando eu vi ali, eu gostei sim, porque ele iniciou a partida com 3 zagueiros, colocando o Fábio Santos de um terceiro zagueiro ali, e colocou o Piton para ser um ala no lugar do Watson ou do Mosquito, que teoricamente era normalmente os titulares ali. E o porquê que... Agora é fácil criticar, né? Enfim, eu sei que vai ter gente que vai criticar, que vai falar que é professor Pardal, enfim, que vai falar esse tipo de coisa. Se ganha, se dá certo, nossa, é lindo, maravilhoso, o melhor treinador do mundo. Mas enfim, na hora que ele faz isso, né, quando a gente vê essa escalação, eu particularmente gostei. Por quê? Porque eu já falei isso no primeiro jogo, eu falei assim, cara, né, talvez
seja bom ali o Corinthians povoar o meio campo para deixar o Renato Augusto um pouco mais livre, o Roger e o Yuri Alberto lá na frente. Poderia dar certo. Claro que a gente fica no e se. Só que eu acho que nem o Vitor Pereira contava que o time ia tomar um gol logo de cara. E aí foi na hora que, né, tipo, meio que o esquema tático foi por água abaixo. Porque quando o Corinthians toma o gol, o Piton nitidamente sentiu. E aqui é muito fácil também a gente criticar o Piton. Lógico que o Piton não é um daqueles grandes jogadores do Corinthians. A gente critica ele muitas vezes. Mas assim, se não é o Piton, é quem? É o Adson. A gente reclama do Adson também. Se não é o Adson, é quem? É o Mosquito, a gente reclama também. O fato é que a gente não tem um jogador ali para aquela posição. Não tem, né? É uma posição que ninguém consegue ficar ali, né? Ou é Adson, se Adson entra a gente reclama, a gente quer o Mosquito. Se o Mosquito entra a gente reclama. Enfim, né? E aí, né, que a gente tomou esse golzinho de 1-0. E, cara, aí no primeiro tempo, depois que o Corinthians tomou esse gol, o time até que melhora, né? O time jogou, de fato. E eu acho que o Flamengo, ele teve o quê? Teve um gol anulado, teve o gol do Pedro e uma oportunidade de cabeça ali do Pedro. No mais, o Cássio não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. Defesa difícil, nem nada do tipo. E aí o Vitor Pereira viu que não estava funcionando. Na hora do intervalo, ele volta com aquela escalação que a gente está acostumado. Ele volta com a linha de 4, tirou o Piton, colocou o Adson entrou bem, né? E o Adson entrou bem, vamos criticar o Vitor Pereira, porque que não iniciou com o Adson antes, né? Enfim. Cara, de verdade, né? Pode ter antes que vai falar e é normal, mas eu, como torcedora do Corinthians, o Corinthians jogou muita bola nesse segundo tempo, cara. Jogou muita bola. O Corinthians foi pra cima do Flamengo, foi pra cima de um dos melhores times da América do Sul. E jogou de igual para igual. Nossa, mas, né, é troféu aí de igual para igual? Enfim, né? O Corinthians foi para cima, pelo menos para mim foi para cima. Buscou, né, e buscou o resultado, cara. Poderia ter feito, né, seu golzinho ali. Faz quando entra o Juliano, né? Quem diria o Juliano aí, artilheiro da Copa do Brasil, entra e faz o gol e nos leva para a disputa de pênaltis, né? E o Cássio pega logo o primeiro pênalti. Por isso que eu falo, né? Tava tudo, falar assim, mano, vai dar Corinthians, não é possível. Tem que dar Corinthians. Mas o Fagner erra a cobrança de pênalti, né? E nas alternadas ali o Matheus Vital também erra. E, cara, na hora que o Fagner pegou ali pra bater, eu já falei assim, mano, o Fagner não. Porque eu até falei numa live, né? Tipo, gente, o Fagner erra. Todo pênalti decisivo ele erra, né? Todos. Né? O Maicon poderia ter batido antes dele, né? O Roger Guedes tinha saído. Mas assim, o que eu queria falar assim, né? Tipo, nós vamos criticar o time ou a gente vai elogiar, né? Você vai ver o copo meio cheio ou meio vazio? Eu vou ver o copo meio cheio, porque pelo menos pra mim, eu me iludi com esse Corinthians no início da temporada, com esses grandes jogadores que chegaram no sentido de Paulinho, Renato, London Boy, né? Esses caras aí, porque eu tinha na minha cabeça que, vão jogar muita bola, só que a gente esquece que os anos passam para todo mundo, né? E não são mais aqueles mesmos caras. O Paulinho não é o mesmo de 2012, embora o Paulinho se machucou e não vem jogando, né? Mas o próprio Renato, que é um baita no jogador, não é o mesmo de 2015, né? Então, assim, querendo ou não, isso faz diferença. E aí, a gente ainda conseguiu ir para os pênaltis. E também outra coisa, né? A gente pode chegar aqui e criticar o Duqueiroz. O Duqueiroz não vem jogando nada. De fato, ele não vem jogando nada. Já critiquei ele em outras partidas. Mas eu não quero falar dele nessa, né? Por quê? Porque não foi só o Duqueiroz. A gente tem o próprio o Roger Guedes, que perdeu aquele gol ali. Tipo, um centroavante ou um atacante como o Roger Guedes não pode perder aquele gol. Não pode. Então, assim, a gente pode colocar na conta dele isso também, né? A gente pode colocar na conta do Piton, do Roger, mas assim, pra mim, cara, o time jogou, o time foi competitivo, independente das dificuldades ali, o time bateu de frente com o Flamengo, cara. Tanto que buscamos um golzinho ali e fomos pra disputa de pênaltis, né? Então, assim, por isso, né, lógico, pra mim o Corinthians merecia ser campeão. Não que o Flamengo não merecia, merece também, é uma baita da equipe. A gente vê a diferença, né, quando a gente fala assim, nossa, mas o Vitor Pereira tinha que ganhar 1.800.000, quase 2 milhões pra não ganhar nenhum título. Cara, o time é que a gente quer tudo de imediato, né? Tudo de imediato. E não julgo. A gente é torcedor, eu sou assim também.
Mas olha o time do Flamengo, né? O elenco do Flamengo, de fato. Olha o elenco desse time do Flamengo e olha o nosso elenco, né? Os caras tiram Pedro e coloca quem? Cebolinha, né? A gente tira, sei lá, o Roger Guedes e coloca Matheus Vital. Então olha a diferença, né? A gente já vê aí. E mesmo assim a gente conseguiu ser competitivo e conseguiu ir pra disputa de pênaltis. Então assim, cara, eu tô triste por perder o título, mas eu não tô chateada, eu não tô irritada, eu não tô pé da vida, como eu imaginei que eu poderia estar, né? Como foi quando o Corinthians foi eliminado por este mesmo Flamengo na Copa Libertadores. Porque ali sim eu vi um time covarde, um time que tava jogando dentro da sua casa perdendo de 2-0 e não esboçava nenhuma reação. Foi pro Maracanã também um time, sabe, um time covarde de fato. E dessa vez não, eu vi um time competitivo. E é por isso que eu torço para que o Vitor Pereira fique no Corinthians, para que ele tenha uma pré-temporada, para que o Corinthians, né, tente ir ao mercado aí, busque jogadores, principalmente um ponta, principalmente um outro lateral esquerdo. A gente precisa ainda de algumas reposições ali, porque a gente vê que hoje, né, não tem essa de mas vou até utilizar um exemplo aqui que eu vi o pessoal falando aí, algumas pessoas falando assim, mas em 2017 com um time pior que esse, o Carille foi campeão. Foi. Só que em 2017 não tinha um Flamengo do jeito que tá. Não tinha um Flamengo do jeito que tá. Não tinha um Palmeiras do jeito que tá. Não tinha um Atlético Mineiro, que por mais que não esteja bom hoje, mas tem um elenco também competitivo, né? Então, assim, a gente tem que analisar isso também. Então, por isso, eu acho que o Corinthians ele ainda está em reconstrução. E espero que o Vitor Pereira fique. E que na próxima temporada aí a gente chegue mais... Que a gente consiga brigar de fato aí por alguns títulos, que eu acho que isso é possível. E acho que o Vitor Pereira ele tem muito mérito, na minha opinião, de ter levado esse time a uma final de Copa do Brasil, né? Da gente ter chegado numas quartas de final de Libertadores também, de ter passado a maior parte do tempo do Campeonato Brasileiro ali entre os 4, né? E enfim, cara, como eu disse, eu vou olhar o copo cheio. É triste a gente perder. Parabéns pro Flamengo aí, campeão da Copa do Brasil 2022. Triste perder um título, né? Sempre triste, sempre doído, cara. Sei que fica repetitivo, mas é osso, cara, é osso. Mas pra mídia, né? Pra mídia que falou aí que o Flamengo ia amassar o Corinthians, né? Que ia ganhar de 3-0, 4-0, que ia ser um massacre. Não foi bem assim, né? Foi difícil pra eles também. Foi competitivo, né? E parabéns pra torcida do Coringão, cara. A torcida do Corinthians é apaixonada demais. Ver os torcedores que saíram daqui de São Paulo, sem ingresso, e foram lá. Inclusive, eu tava vendo uma live de pré-jogo na IDC, né? E um torcedor, né, chegou no Manfro lá e falou assim, cara, preciso de R$150 pra inteirar pra comprar o ingresso. O Manfro foi lá, tirou 150 conto da carteira e entregou pro cara. Coisas que, tipo, você nem conhece a pessoa, nem conhece, mas é Corinthians, né? O amor ali, esse amor pelo time une, né? E faz esse tipo de coisa. E acaba sendo emocionante. Então é isso. Focar no Campeonato Brasileiro, né? Focar no Campeonato Brasileiro, que a gente ainda precisa ficar ali entre os 4 para conseguir uma vaga direta para Libertadores, né? Ver se o Corinthians consegue jogar melhor fora de casa. Pô, enfrentou o Flamengo e conseguiu jogar assim, né? Então, não é possível que não consiga jogar assim contra a Juventude, contra Cuiabá, contra esses times, né? Porque, pô, foi lá no Maracanã, jogou de igual para igual com o Flamengo, foi perigoso, né? Teve oportunidades ali, teve chances de empatar o jogo e até mesmo de virar. E, né, então, dá, cara, dá para esse time melhorar. Precisa de peça, sim. Mas a sensação que eu tenho, a sensação que eu fico, cara, de verdade é de orgulho de ter visto um time competitivo e não um time covarde, como a gente viu na Libertadores. E falando de um jogador específico aqui, né, tirando o gigante Cássio, queria exaltar também o Renato Augusto, mesmo não fazendo aquela partida do Renato que a gente conhece, né? Como que joga o Renato Augusto? Eu sei que fica até, né,
é sempre a mesma coisa que a gente fala do Renato, né? O cara que, como ele se entrega, cara, como que ele entende o que é vestir essa camisa do Corinthians. Ele vai na defesa, no ataque, ajuda na criação, tenta fazer alguma coisa, né? Nas cobranças de escanteio deles ali foi todas as cobranças ruins do Renato, né? Mas é o Renato Augusto, cara. Gosto dele demais. Espero que ele esteja inteiro para a próxima temporada, né? E é isso, gente. Se olhar também o time do Flamengo, né? Pedro, Gabigol, só isso. O Cássio merecia esse título também, né? Enfim, né? Não vou me prorrogar muito, embora já ficou um vídeo longo aqui, mas é isso, né, cara? É nóis. Não deu dessa vez. Respeita as minas e vai, Corinthians.